minha aspiração. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me firme para resistir às tentações que possam surgir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mas santidade na vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, para não deixar a senda dos céus. Cristo bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me firme para lutar, para a vitória sempre ganhar. Então vamos também ficar só com a leitura, né? Então nós vamos ler duas pequenas passagens para introduzir o estudo nesta manhã, ou os estudos, né, nesta manhã. Primeira passagem, um versículo em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. E o versículo 1. Eu estou usando a Bíblia Corrigida Fiel, provavelmente a maioria usa a atualizada aqui, mas não tem problema, o sentido é o mesmo e vez ou outra a gente vai estar citando também o que está na atualizada. Então, verso 1, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, ou assim efetivamente estão fazendo, né? Estão vivendo, para que possais progredir cada vez mais. Então, o meio do versículo, de que maneira convém andar, outra versão diz viver e agradar a Deus. E voltando um pouquinho só para Colossenses, é a carta anterior, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, isto é, ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós vamos ficar com essa leitura, por enquanto, e no decorrer do estudo, provavelmente vamos citar e ler mais algumas passagens. Uma pergunta fundamental que, sem dúvida, através dos séculos tem sido feita e tem procurado ser dada a resposta, é qual o principal propósito do homem, do ser humano, aqui nesse mundo? Qual é aquilo que seria o principal que ele fizesse? E aqueles irmãos bem lá na antiguidade, mesmo da época já da igreja, talvez alguns séculos atrás, eles, procurando responder esta pergunta e baseando, sem dúvida, a resposta em princípios bíblicos, em verdades bíblicas, o homem ele foi criado por Deus para que ele pudesse ser, por assim dizer, o representante de Deus mesmo. Primeiro homem, o representante de Deus. Deus deu toda essa autoridade ao primeiro homem, Adão, para que o homem vivesse de uma maneira
que glorificasse a Deus. Agora, quando nós, indo direto aqui para o nosso texto, quando nós chegamos aqui nesta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu creio, eu entendo, não é questão de crer, é uma questão de entender, eu entendo que esta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi também a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Pode haver uma sugestão de que Gálatas foi escrito antes, mas isso não é problema, né? Seja 1 Tessalonicenses, seja Gálatas, mas no meu entendimento, a carta de Paulo aos Tessalonicenses foi a primeira que ele escreveu. O contexto até da história, dos acontecimentos, levou Paulo a escrever esta carta, logo depois de ele ter saído de Tessalônica. Você lê lá em Atos capítulo 17, Paulo, Silas e Timóteo chegaram na cidade de Tessalônica, pregaram o evangelho e logo ali nas sinagogas pregou a Cristo, anunciou a Cristo, e houve conversões e logo uma igreja, um pequeno grupo, ou uma igreja, não sabemos exatamente o número, mas se formou ali, reunindo-se ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas também logo perseguição, uma grande perseguição por parte dos judeus invejosos, se levantou contra Paulo e Silas principalmente, de modo que Paulo tem até que fugir, sair. Paulo e Silas têm que sair da cidade, e eles vão para a cidade de Bereia, e lá em Bereia também pregam o evangelho, e os crentes, ou melhor, os judeus de Tessalônica vão lá para Bereia também criar ali um tumulto. Mas enfim, o ponto que eu quero destacar aqui é que Paulo, Silas, Timóteo ficaram bem pouco tempo ali na cidade de Tessalônica, talvez algumas semanas, 3 sábados com certeza pregando na sinagoga. Não sabemos depois disso quanto tempo eles ainda conseguiram ficar ali, mas devido à perseguição eles tiveram que ir embora. Paulo então, de Atenas, ele manda Timóteo de volta para Tessalônica para saber notícia deles, porque Paulo está preocupado com a vida espiritual daqueles novos convertidos, tão novos convertidos, tão recentes, e já enfrentando uma perseguição muito dura por parte dos judeus. Quando Timóteo volta, talvez Paulo nessa altura já está em Corinto, já foi um pouquinho adiante, Timóteo traz boas notícias dos Tessalonicenses. Eles estão firmes na fé, eles estão progredindo, o evangelho está sendo anunciado, a fé deles está sendo divulgada em muitos lugares ali pela Caia e Macedônia, por toda a Macedônia. Então Paulo escreve essa primeira carta imediatamente para os Tessalonicenses, assim que Timóteo volta e traz notícia. Então tudo isso talvez passou 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, quem sabe. Mas o que eu quero destacar, e o que é importante para o nosso estudo aqui, para nosso pensamento, é que nesta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos algumas revelações, vamos dizer assim, no sentido de algumas explicações, ele deixa-nos entender algumas coisas que ele já havia ensinado àqueles novos convertidos em Tessalônica. Por exemplo, ele já tinha falado para eles do arrebatamento, da volta de Cristo. Tanto é que no capítulo, aliás, é a tônica desta carta, né? A vinda de Cristo para buscar a igreja. E ali nós já vemos que no capítulo 1, Paulo já podia dizer a respeito deles que eles haviam se convertido dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, para servir o Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos céus ao seu Filho Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura, da ira futura. E eles estão aguardando. Havia ainda alguns pensamentos errados entre eles com relação aos que morreram. Parece que alguns já haviam morrido nesse curto tempo. Entre eles, quem sabe até, não diz, né, se foi apenas
uma morte natural ou se foi por causa da perseguição, não é dito, talvez seja mesmo por morte natural. Mas enfim, Paulo diz, havia alguma confusão, aqueles que morreram. Então Paulo traz um ensino em 1 Tessalonicenses capítulo 4 sobre isto. Então só um exemplo de um dos ensinos que já tinha sido dado para aqueles novos convertidos. Eles já estavam na expectativa da volta de Cristo. Mas aqui no capítulo 4, e no primeiro versículo que lemos, nós percebemos um outro ensino muito prático. O irmão estava falando de praticidade, né? De ser prático. Então um ensino muito prático que Paulo deu logo, de imediato, Paulo, Silas, de imediato para os novos crentes. Às vezes eu fico pensando, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, e isso tem me incomodado de uns anos para cá, principalmente, quando alguém se converte, nós pensamos, nós temos que discipular agora. Acho que esse é um pensamento geral, porque o Senhor disse, né, fazer discípulos, batizando-os e ensinando. E nós começamos a nos preocupar em ensinar doutrinas, e eu não estou combatendo isso, muito pelo contrário. A doutrina da igreja precisa ser tão ensinada em nossos dias, de tanta confusão. E outros ensinos, como a questão dos dons, e tudo isso é importante e prático. Mas olha o que Paulo ensinou para eles, deixa claro que ensinou para eles, algo que Paulo incutiu na mente deles, e mais que isso, eu creio que Paulo despertou, através daquele tempo que esteve com aqueles novos convertidos, crentes novos na fé, Paulo despertou mesmo o desejo deles. Ele diz no verso 1 que a gente leu, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, e olha o que ele diz, assim como recebeste de nós. Então veja, algo que ele já havia ensinado, ele, Silas, e talvez com a participação de Timóteo, algo que naquelas poucas semanas, talvez um mês, 2, que esteve entre eles, ele já havia ensinado isso. E agora Paulo está exortando eles a continuarem nisso. Ele diz, assim como recebesse de nós, e aí ele diz, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Então ele havia ensinado isso. Ali para os novos convertidos, ele havia ensinado como convém andar. A palavra na versão atualizada está traduzida por viver. Como convém viver e agradar a Deus. A palavra literalmente é andar. É a mesma palavra que nós encontramos várias vezes em Efésios. Andar em amor, andar como filhos da luz, andar segundo a vocação que fosse chamada, é a mesma palavra. Mas é lógico que esta palavra andar, ela indica uma maneira de viver, um comportamento de vida, uma maneira como viver. E Paulo havia ensinado isso àqueles novos convertidos, como recebesse de nós, como convém andar, como é necessário viver, andar, se portar. Com que propósito? Como convém andar e agradar a Deus. Viver de uma maneira para agradar a Deus. E provavelmente, quase que eu posso dizer, certamente, com toda certeza, né? Agora já estou sendo mais enfático, mas talvez pode haver um pensamento um pouquinho diferente, não tem problema, mas acho que podemos dizer que essa é uma das primeiras coisas necessárias a ensinar ao novo convertido. Como convém viver, como convém andar de uma maneira que possamos agradar a Deus. Viver de maneira que Deus se agrade de nós. Agora isso é maravilhoso, irmãos. Porque o homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para viver de uma maneira a glorificar a Deus, a viver para o agrado, para o inteiro agrado de Deus. O pecado atrapalhou tudo isso.
O pecado tirou de nós esse privilégio, tirou de nós esse privilégio magnífico. Não existe uma maneira melhor de vivermos aqui de forma que Deus se agrade. A gente pode lembrar, e talvez no decorrer dos estudos a gente vai lembrar de um outro personagem, mas nós podemos lembrar, por exemplo, de Jó, né? É um dos que vem à mente da gente, talvez um exemplo clássico, que o Senhor podia chegar diante do diabo, o maior inimigo, e usando linguagem humana, e Deus podia se gloriar de Jó, num sentido, Deus podia dizer: viste o meu servo Jó? Então parece que aqui nós vemos Deus contente, Deus satisfeito. Ele podia apontar um homem e dizer: viste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, etc. Então, Deus, Ele está contemplando os seres humanos, e contemplando a mim e você a cada dia. E quão bom seria se Deus pudesse dizer para o maior inimigo das nossas almas, dizer: viste o meu servo fulano, a minha serva ciclana? Viste? Tem visto? Aquele servo, aquela serva? Ele me agrada. Lógico que nós sabemos que o único que agradou inteiramente o nosso Deus foi o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Obviamente o único que podia dizer: eu sempre faço aquilo que agrada ao Pai, é o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso dizer isso. Eu temo até o que Deus diz de mim, o que Deus vê em mim. Temo aquilo que Ele possa dizer para o inimigo da minha alma. Quantas vezes o diabo vai dizer: viste o teu servo Eliseu? Viste? Tem visto o que ele está fazendo? Sabe? Às vezes isso está acontecendo mais. Mas enfim, irmãos, o propósito aqui é pensar que o privilégio de viver para agradar a Deus nos foi devolvido quando nós cremos e fomos salvos. Agora nós temos condição de viver de maneira a agradar a Deus. Agora nós temos o privilégio de voltar a viver assim. E assim aqueles novos convertidos, a quem Paulo, que haviam, muitos deles haviam se convertido dos ídolos, outros eram judeus convertidos, não precisaram se converter dos ídolos, não pelo menos a idolatria desse sentido, talvez outro tipo de idolatria, mas alguns se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E Paulo podia dizer: bom, esse é o ensino, como convém viver, como convém andar e agradar a Deus. Viver para agradar a Deus não é meramente uma prática isolada. Vou tentar explicar isso. Não significa fazer algumas coisas que agrada a Deus, fazer algumas coisas. Viver para agradar a Deus é um estilo de vida, um modo de vida. Não, é um andar, é um comportamento de vida, é uma maneira diária, em qualquer lugar. Você, começando no seu íntimo, no seu interior, tomando esta posição, essa decisão, tomando essa posição, decisão de viver a cada dia, lá em casa, lá no trabalho, lá na escola, lá entre os irmãos, nas reuniões, fora das reuniões, estando sozinho no seu quarto, então a viver não é: vou agradar a Deus. Que jeito que eu vou agradar a Deus? Vou pregar o evangelho para o meu vizinho. Ok, faz parte. Eu vou na reunião, não vou perder uma reunião. Lógico, isso faz parte do nosso todo, mas é muito mais que isto. É um estilo de vida, não é apenas fazer algumas coisas, Vamos destacar, talvez no outros estudos,
que importa mais o que somos do que o que fazemos. Primeiro Deus vai olhar o que somos. Quem realmente eu sou no meu relacionamento real, verdadeiro com Deus. Há uma sinceridade na minha vida, porque da sinceridade Deus, dos nossos corações, Deus se agrada. Então, este ponto. E outra coisa que nós temos nesse versículo, estou dando apenas alguns gerais aqui, ele diz, como convém andar e agradar a Deus, ele diz assim andai. Na verdade, a versão atualizada ajuda mais, o que ele está dizendo assim, efetivamente estáis fazendo. Ele diz que possais progredir cada vez mais nisso. O que nós aprendemos aqui? Então ele já ensinou aqueles novos convertidos como eles deveriam andar e agradar a Deus. Como eles deveriam andar, viver, comportar-se e agradar a Deus. E ele dizia, efetivamente, vocês estão fazendo isso. Vocês estão fazendo isso. Mas eu estou exortando vocês que possam progredir cada vez mais nisso. A versão King James King James? Acho que é isso. Importa também. Ela tem uma citação bem interessante, eu anotei aqui para não esquecer. Ele diz assim, quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Então, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim estáis caminhando. Vocês estão caminhando assim. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Então ele está dizendo, olha, nós já orientamos vocês acerca de como vocês devem viver e agradar a Deus. Já orientamos. Mas agora nós estamos, e vocês já estão caminhando assim. Que bom. Aliás, tem um ponto aqui muito importante. Muito importante. Um pontinho aqui para a gente falar. Então, olha, nós orientamos vocês como convém andar e agradar a Deus. E vocês estão caminhando assim. Isso é bom. Então agora estamos exortando no Senhor Jesus, que vocês possam aperfeiçoar cada vez mais nisso. Possam melhorar, progredir cada vez mais. E o ponto importante é o seguinte. Quando alguém recebe, nesse sentido que estamos aqui, ficando só no nosso ponto. Quando alguém recebe essa instrução de como convém andar, viver, agradar a Deus, se ele estiver fazendo, se o desejo dele é esse, se ele está querendo pôr isso em prática na sua vida, que bom, dá para exortá-lo a melhorar ainda mais, dá para exortá-lo a dizer, continua, encorajar ele diz, continua assim, e você pode até melhorar mais nisso, você pode progredir mais na sua vida espiritual. Mas se Paulo tivesse que dizer para os Tessalonicenses, olha, nós ensinamos vocês como convém andar, viver, andar e agradar a Deus, mas infelizmente vocês não estão fazendo isso. Então não tinha como exortá-los a progredir. O progresso só existe, o aperfeiçoamento, o melhorar, sempre melhorar, só existe naqueles que já estão fazendo um pouco. Então quando há uma instrução, como viver e agradar a Deus, se não estão fazendo, não tem como incentivar, encorajar a melhorar, vai ter que corrigir, falar, não está certo, vocês não estão fazendo. É como Paulo vai escrever aos Coríntios, num certo aspecto, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a menina em Cristo. E nem ainda posso falar com vocês como espirituais, porque ainda são carnais. Vocês ainda são infantis, ainda são carnais, não cresceram. Então não tem como ensinar algo para quem não quer aprender. Não tem como incentivar, encorajar alguém a viver de uma maneira digna, se ele não quer viver. Mas para aqueles que estavam já ali
Tessalônica, Paulo diz para eles: vocês estão caminhando assim, vocês estão vivendo de uma maneira, andando, vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Então eu exorto vocês no Senhor, eu encorajo vocês. Ele diz aqui, encorajamos, essa versão que eu estou aqui, encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. E aqui é uma coisa boa, aqui nós temos uma coisa boa, aqui nós temos uma verdade preciosa na vida espiritual. Aliás, em vários aspectos da vida espiritual, ela é assim, tem essa verdade. Começou, eles aprenderam como convém viver, como convém andar e agradar a Deus, logo na conversão deles. E eu diria, se tem alguém aqui novo convertido, que bom que você já possa aprender isso. O seu andar deve ser um andar para agradar a Deus, viver de uma maneira que agrada a Deus, certo? Mas isso pode ter progresso, isso deve ter progresso. E assim, aqueles crentes de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, 20 anos, 50 anos de convertido, ainda podem progredir, melhorar cada vez mais. Eu sei disso por experiência, porque eu tenho muito que melhorar nesse sentido. Então a vida cristã, bom, deixa, melhor não falar da gente, né? Porque se for falar, teria que falar mais como Paulo, né? Pecador dos quais eu sou o principal, né? Destacar mais as nossas fraquezas do que qualquer virtude. Uma virtude destacada por si próprio deixa de ser importante, até dá um sentido contrário. Mas enfim, o que eu quero deixar até aqui é que um novo convertido, ele deve se empenhar a viver para agradar a Deus, e aqueles que já são mais adiantados na vida espiritual devem continuar progredindo cada vez mais, aperfeiçoando cada vez mais. E o padrão sempre foi, sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sempre temos a oportunidade de progredir, ao melhorar cada vez mais, olhando para o Senhor Jesus Cristo, iremos caminhar melhor nisso. A gente leu em Colossenses, eu gostaria de pensar uma ou duas coisinhas ali e voltar depois, para não adiantar muito o nosso horário, pelo menos nessa primeira reunião. Em Colossenses, capítulo 1, aqui, diferente da igreja em Tessalônica, onde Paulo, humanamente falando, foi o fundador, Paulo, Silas e Timóteo, aqui nós estamos diante de uma carta, ou diante de uma igreja, a igreja em Colossos, que não teve o trabalho, a instrumentalidade de Paulo direta ali em Colossos. Paulo nunca não tinha ido lá pregar o evangelho, não foi, foram outros, talvez Epáfras. Embora Paulo conhecesse irmãos de Colossos, conhecesse pessoas de lá, pode ser que indiretamente ele até tinha alguma influência. Mas o que nós lemos aqui, depois os irmãos podem ler, e é conhecido da maioria, é que as notícias de Colossos, da igreja dos Colossenses, é trazida por Epáfras a Paulo. É trazida por Epáfras. E então, é isso que ele disse no verso 9: por essa razão nós também, desde o dia que o ouvimos, Epáfras falar de vocês, falar do progresso do evangelho entre vocês, falar de como vocês estão vivendo essa vida cristã. Então Paulo diz, desde o dia que nós ouvimos ele, Paulo diz, não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós. E que bom! Nós devemos fazer isso, nós devemos orar
pelos irmãos, pelas igrejas, né, que conhecemos, mas também orarmos por aquelas que não conhecemos, mas temos notícia delas. Orar. Mas qual era o conteúdo desta oração? O que é que ele orava? O que é que Paulo queria daqueles crentes? E olha que interessante, importante, ele diz: não cessamos de orar por vós e de pedir. Então ele vai dizer o que pedia. Pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria, inteligência, discernimento espiritual. Então, a oração dele era a favor daqueles crentes em Colossos, crentes que ele não conhecia, talvez muitos ali já há tempo convertido, outros não importa isso, mas a oração dele é: nós oramos, nós não cessamos de orar, de pedir o quê? Que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Conhecimento da vontade de Deus. Não é que vocês tenham um entendimento, uma sabedoria, um discernimento superficial da vontade de Deus, mas nós oramos que vocês sejam cheios, abundantes desse conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria, inteligência, um discernimento espiritual. Não sei se eu consigo dar uma ilustração aqui. Os irmãos já tiveram, eu não sei se é um privilégio, né? Porque sempre evangelizar, sempre compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, não importa quem, é um privilégio. Mas de compartilhar, tentar ensinar, pregar para pessoas que estejam vivendo no meio pentecostal. Provavelmente alguns já tiveram essa experiência. E eu não vou falar em termos com tom de crítica, não. Mas já perceberam como eles têm um discernimento, um entendimento, muitos deles, não todos talvez, mas quando você fala, por exemplo, do Espírito Santo para eles, o entendimento deles sobre o Espírito Santo, sobre receber o Espírito, sobre ter o Espírito Santo habitando neles e etc., às vezes a linguagem parece semelhante, mas quando você percebe, é totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina. Então, falta um discernimento espiritual, uma inteligência espiritual, de saber realmente o que as Escrituras estão dizendo. Eu estou querendo dizer da seguinte forma: como é que a mente, como é que o entendimento dessas pessoas, e mesmo daquelas que estão começando na palavra de Deus, como é que vai ser formado esse conhecimento, o conhecimento da vontade de Deus? Como? Romanos nos responde. Paulo nos responde em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não vos amoldando com este mundo, com esse presente século, com esse mundo, mas transformai-vos, ou sede transformado a vossa mente, né? para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente tem que passar por uma transformação. Aqueles que vieram do mundo, vieram da prática do pecado, como todos nós, né? Vieram com as filosofias do mundo, com a mente do mundo já ocupando os nossos pensamentos, nosso modo de viver. Então nós precisamos renovar a nossa mente, ter uma renovação de mente. Aqueles que vieram talvez de ambientes religiosos, como bons religiosos, mas voltado, como os tessalonicenses, voltado a uma idolatria, voltado a coisas que não eram reais, precisaram ter uma mudança de mente. Eles precisaram passar a pensar diferente, mas não diferente por ser diferente, a pensar do modo certo. Aqueles que vêm também de uma religiosidade, é isso que eu estava querendo falar, às vezes um ambiente
muito assim, um evangelho deturpado, um evangelho da prosperidade, ou então o evangelho da saúde, né, da cura, ou até mesmo aquele evangelho que enfatiza muito a experiência. Eu fui no monte, eu vi isso cair, eu vi fazer. E como que você vai mudar? Eles precisam ter as suas mentes transformadas, para que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Isso só é possível através da palavra. Da palavra. Eu aconselhei esses dias um jovem que a gente está passando o evangelho, mas que vem desse meio. Eu falei, você tem que ler mais a Bíblia, para que a linguagem da Bíblia, para que as verdades da Bíblia possam ocupar de tal maneira a sua mente, que você vai ver que não é exatamente o jeito que você pensava, o jeito que você aprendeu. Você precisa da palavra. A palavra é que vai mudar a nossa mente. Agora todos precisamos, irmãos. Paulo está orando para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Onde está revelado para mim a vontade de Deus? Vou entrar no meu quarto, vou subir no monte e vou orar. Sim, a oração faz parte disso, não há dúvida. Temos que orar nesse sentido. Mas Deus já tem revelado a sua vontade. Deus tem revelado nas Escrituras. E se nós não lemos a Bíblia, se alguém aqui não lê a Bíblia, eu estou falando para crentes, se não tem o costume de ler, meditar nas Escrituras, você não vai conhecer a vontade de Deus. Não tem como. Quando você quer agradar uma pessoa, você quer agradar, vou dar um presente que agrada, você tem que saber o que a pessoa gosta, né? Você tem que saber, no mínimo, a vontade daquela pessoa naquilo. Aí você faz aquilo que agrada aquela pessoa, você consegue agradar. Mas por quê? Porque você teve um conhecimento. Você sabe do que a pessoa gosta. Você sabe a vontade daquela pessoa. Isso acontece, né? Tem que acontecer, e acontece no relacionamento de um casal, marido e mulher, no decorrer dos meses, anos, vai percebendo o que a esposa gosta, o que o marido gosta e vai podendo agradar. Se quiser, pode agradar mais. Se não quiser, aí pode até desagradar, né? Porque já sabe o que gosta e não vai fazer, né? Aí desagrada, mas é só uma fraca ilustração aqui. Mas enfim, o que precisa fazer? Conhecer a vontade. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Deus vai mandar um anjo, diz, olha, minha vontade é essa, faz isso, faz aquilo. Não, o conhecimento da vontade de Deus, nós temos que ser cheios desse conhecimento, e para que sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus, nós temos que ser plenos, cheios da palavra de Cristo, habitando em nós abundantemente. Nós temos a mente de Cristo, mas essa mente, por assim dizer, é desenvolvida, e eu vou terminar. Cheios do conhecimento. Paulo está orando por isso. Ele está orando. E quando ele coloca na carta e manda para os Tessalonicenses isso, eu gosto de pensar no efeito que isso ia ter. Digamos que Paulo escrevesse uma carta, e está escrito aqui, é para Colossenses, mas é para a igreja em Palmeiras. Mas digamos que nós recebêssemos diretamente uma carta do apóstolo Paulo, lá em Santa Cruz das Palmeiras, onde me reúno. E logo no seu início aqui da carta, ele dizia, olha, desde que nós tivemos notícia de vocês, nós não cessamos de orar por vocês, para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Pronto, é um desafio para nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus. É um desafio. Ao mesmo tempo que é uma oração, Paulo diz, nós vamos pensar, puxa, é importante, Paulo está querendo que a gente conheça a vontade de Deus. Eu conheço. Eu sou cheio do conhecimento da vontade de Deus, eu sei exatamente, eu estou muito aquém disso, eu preciso progredir nisso, eu preciso melhorar nisso. Mas Paulo, para que você quer que nós tenhamos o conhecimento da vontade de Deus? Está aqui, verso 10, para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. É o que ele disse lá aos Tessalonicenses. Para que possais andar, é a mesma palavra, viver aí, está viver, né, na atualizada, mas é a mesma palavra, andar, comportamento de modo de viver, andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, ou para o seu inteiro agrado. Bom isso, essa versão ajuda, né? Para o seu inteiro agrado. Então esse é o propósito, esse deve ser o
propósito. Eu tenho que conhecer a vontade de Deus para o seu inteiro agrado. Então, antes da nossa conversão, nós vivíamos para agradar a quem? Paulo diz isso escrevendo aos Efésios: andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É assim que andávamos, entre outras coisas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era assim que andávamos, era assim que vivíamos. O nosso prazer, o nosso desejo, o nosso alvo, o nosso propósito, e é o do mundo, e é muitas vezes nosso ainda mesmo como salvos. Eu quero fazer aquilo que me satisfaz, eu quero fazer aquilo que me agrada. Se não me agradar, estou fora. Vou naquela igreja porque lá eu me sinto bem, estou me agradando, faço isso ou aquilo. E nós vivemos assim, nós estamos vivendo assim. Paulo está dizendo, exortando os novos convertidos: convém viver, andar de modo a agradar a Deus. E orava no sentido que eles conhecessem a vontade de Deus com esse propósito. Eu quero conhecer a vontade de Deus para quê? Para me encher de conhecimento? Não. Eu quero conhecer a vontade de Deus para que eu possa viver, para que eu possa andar de modo a agradar a esse Deus, a fazer a vontade dele. Então, outrora, por causa do pecado, estávamos nas trevas, estávamos mortos e andávamos para agradar a nós mesmos. Como devemos, agora que somos nova criatura? Vou terminar. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 14. E o 15. É o 15 o ponto. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse versículo eu já citei em tantos lugares, eu cito sempre, é um versículo para mim precioso, fala muito comigo. Verso 15: ele morreu por todos. Que verdade. Mas note o que ele diz: para que os que vivem. Quem são os que vivem? Ele morreu por todos. Quem são os que vivem? Os que vivem são aqueles que não estão mais mortos em ofensas e pecados. Os que vivem são aqueles que confiaram, creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Agora nós vivemos. Então, para que os que vivem, diz, não vivam mais para si, porque essa era a maneira que nós vivíamos. Nós vivíamos para nós. Nós vivíamos para a nossa própria satisfação, autossatisfação, egoísmo, egocentrismo. Nós olhávamos para nós assim, né? Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu quero tudo para mim, quero bem para mim. Tudo bem, não estou dizendo que você deve se odiar. Você se amar é natural. Tanto é que Jesus diz amar o próximo como a si mesmo. Então quer dizer indiretamente que eu gosto de mim, lógico. Eu quero o bem para mim. Num sentido tem que ser. Mas agora o Senhor está dizendo, a palavra está dizendo, os que vivem não vivam mais para si. O propósito não é mais servir-se a si mesmo. Não é servir você mesmo. Mas vivam, né? Lógico, está subentendido aqui, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivam para ele, não vivam para si. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que Cristo seria engrandecido no seu corpo, quer seja pela vida, como sempre. Ele diz, agora como sempre. Essa é a frase, Filipenses 1:20. Cristo será engrandecido no meu corpo, agora como sempre. Sempre desde quando ele se converteu. Agora e como sempre. Cristo vai ser engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. É difícil engrandecer a Cristo em nossos corpos, em nossa vida, pela morte. Não é difícil? Eu acho difícil. Estou pronto a morrer por Cristo. Mas acho que é mais difícil engrandecer Cristo pela nossa vida. Viver de maneira a engrandecê-lo. Por quê? Engrandecer a Cristo pela morte é um ato único. Morri por Cristo.
fui lá decapitado, como Paulo sugere que foi. Fui pendurado e crucificado, morreu, acabou. Engrandeci, glorifiquei a Cristo pela morte, né? Mas ele não diz só que é para que devemos engrandecer Cristo pela morte, pela vida, pelo viver. Como convém viver para agradar a Deus. Que Deus nos ajude a receber isto de maneira, pelo menos agora, de início, a sermos despertados nesse desejo. Não quero mais agradar a mim mesmo. Quero viver para agradar a Deus. E a melhor maneira de sermos satisfeitos é viver para agradar a Deus. Não tem lugar para uma depressão causada por motivos, esses motivos. Lógico que não devia ter nem entrado nisso, existem outros motivos para a depressão, mas estou pensando, a tristeza muitas vezes está querer nos agradar e não conseguimos nos agradar. Mas quando o nosso desejo é agradar a Deus, tchau tristeza, porque daí nós vamos viver de uma maneira que vamos sentir satisfação disso. Que Deus ajude a entender e a pôr isso em prática. Amém.